Quem ama a igreja vive em unidade. Eu creio nisso. Mas a unidade, quando nós vamos falar de unidade, nós temos que falar necessariamente sobre fidelidade e lealdade. Você não constrói unidade em hipótese alguma se você não decidir ser fiel e leal àquilo que você propõe ser um. Haja visto o casamento. Como é que você pode manter um casamento, manter um relacionamento matrimonial sem ser fiel, sem ser leal ao seu cônjuge? E aqui eu não estou falando lealdade no que tange à aparência da coisa, ou então simplesmente aquilo que os olhos veem, ou uma prática cotidiana. Eu estou falando de fidelidade e lealdade de alma, de coração. Um homem casado, uma mulher casada, um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa desenvolver essa prática no seu interior. Ser fiel e leal de coração ao seu cônjuge. Ser fiel e leal de coração a Deus. Amém, irmão? Porque não adianta ser aqui no convívio, mas a alma está desvencilhada desse compromisso de fidelidade, desse compromisso de lealdade de um para com o outro. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu creio que Deus olha para cada um de nós e procura isso. Quando a palavra expressa que Deus procura adoradores, e Ele encontrou Davi no Velho Testamento, Ele está dizendo para nós que Ele está procurando homens e mulheres que o sirva com lealdade, com fidelidade de alma, de coração, amado. Não de aparência, não por estar juntos, mas porque nós amamos estar juntos, porque nós entendemos a relevância da vida de um para com o outro, da esposa para com o esposo, e vice-versa. Amém, irmão? Louvado seja Deus. Então, falar de unidade, e quem ama vive em unidade, precisa ser falado então fidelidade e lealdade. E eu espero que isso fique muito claro no teu coração. Dura coisa é você andar com uma pessoa e descobrir que na caminhada, que ela andava contigo, mas não nutria esse sentimento dentro de si. Estava pronto para sair do relacionamento a qualquer momento. É muito entristecedor a gente descobrir isso na caminhada. Então, amado, a partir de mim eu te digo, há situações e há relacionamentos que eu boto um pé dentro e fico com o outro de fora. Quem é igual a mim aqui em alguma circunstância? Só vocês. Eu sou o pior dos pecadores dessa igreja. A palavra de Deus fala, amado, que quando eu me relaciono com o outro, quando eu me relaciono com um servo, uma serva de Deus, eu preciso estar comprometido com ela. Amém? De corpo e alma. Não tem jeito de se comprometer mais ou menos com os irmãos. Tem que se comprometer de corpo e alma, ser um exemplo vivo nas mãos de Deus. Palavra de Deus diz assim: o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. E aqui eu quero aplicar esse conceito, a turma fala muito de grana, mas eu entendo isso um pouco diferente. Esse princípio, para mim, se reporta primordialmente nos relacionamentos. Às vezes a gente fica tão limitado de relacionamentos, né? Porque nós não conseguimos nutrir relacionamentos pontuais com as pessoas. E então ele fica restritivo. Amado, quando você é fiel a Deus de alma, um homem leal, um amigo fiel, você pode ter certeza, Deus começa a alargar sua tenda, a alargar os seus relacionamentos, a agregar em torno de você homens, mulheres, famílias, porque as pessoas procuram isso na sociedade, procuram isso em outras pessoas e dentro dos relacionamentos. Esse é o exemplo vivo de Jesus Cristo na história. Ele, por ser leal a Deus, ser fiel a Deus, e ser fiel àquilo que Deus propunha a ele, amados, ele revolucionou a história. E eu espero que você também revolucione a história da sua casa, da sua família. Amém? Dos seus amigos que Deus agregará na sua caminhada. E eu espero que Ele agregue muitos incrédulos na sua caminhada, para que você se torne um referencial de fé a Ele, amado, de salvação, em nome de Jesus. Que o Senhor faça brilhar a tua luz em meio a essa sociedade em que vivemos. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.
O texto que nós gostaríamos de ler hoje está em João capítulo 17. E antes, porém, de falar desse texto, eu gostaria de ter 5, deixa eu ver aqui, 5 homens de Deus, que venham sentar aqui na frente para me passar o microfone com facilidade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um Pai, como tu estás em mim, e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Obrigado, Ezequiel. Amados, unidade na mentalidade de Jesus é algo que ele viveu e ensinou. Não há como desenvolver o reino de Deus se nós não formos um. E eu e você fomos alvo da intercessão da parte de Jesus Cristo, para que nós fôssemos um. Quando eu percebo Jesus intercedendo, né, para você, para mim, para cada um de nós, para que nós fôssemos um, eu preciso necessariamente entender que eu tenho uma inclinação perversa para divisão. Que eu tenho uma inclinação que não gosta muito desse negócio de unidade. Que não gosta muito desse negócio de se comprometer com o outro. Me parece que comprometimento e compromisso gera um certo desconforto da nossa vida, porque exige uma certa abnegação da nossa parte. É necessário você abrir mão do seu comodismo, por exemplo. Não é verdade? É necessário você abrir mão das suas prerrogativas, do teu tempo, do seu planejamento, para de repente se envolver com uma família que necessita de conhecer Jesus. Que necessita conhecer e ter um exemplo na sua vida de um servo de Deus, de uma mulher de Deus. Jesus fez isso, amado. Quando ele se esvazia da sua glória e vem na terra, ele vem para se constituir um exemplo para mim e para você. Aleluia, irmão. E ele vem não para fazer a vontade dele. E, amado, ser humano é um ser assim complicado no que tange a deixar de fazer a vontade dele. A gente tenta manipular até mesmo nosso próprio coração, até mesmo a nossa própria vida, né? Sabendo que não está certo, você tenta se convencer. Ah, não tem nada, vou me dar liberdade. Ser humano é um ser complicado. E eu preciso que você, e Deus deseja isso, que você entenda que o seu coração é desesperadamente corrupto. E ele precisa se adequar, se obedecer, se alinhar à vontade de Deus, amado. Amém? Ainda nesse texto eu gostaria de ir no item A. Você segue aí no seu boletim. A importância da unidade para que a igreja cumpra a sua missão. O que é isso? Unidade por si só, ela não tem valia nenhuma, porque de repente você pode andar junto com pessoas e essas pessoas estarem esvaziadas de propósito, estarem esvaziadas de visão. Para onde você vai? Que caminho você está seguindo? O que você pretende da sua vida, amado? O que você pretende da sua família? Me espanta, e eu creio, espanta o coração de Deus e entristece, perceber que famílias caminham à deriva, sem visão, sem saber para onde vão, sem saber para onde levar os seus filhos, não discernindo, amados, o segundo passo, a mão direita da esquerda. Sabe, lidando tão simplesmente com as responsabilidades do cotidiano. E não é um ou outro, a grande maioria dos irmãos e irmãs em Cristo, famílias cristãs, anda assim. Anda para trabalhar, ganhar o dinheiro e sobreviver nessa terra. Meu amado irmão, não foi para isso que eu e você fomos ganhos, comprados pelo sangue de Cristo. Em hipótese alguma. Deus comprou um povo, amado, para brilhar como estrela. Comprou um povo, amados, para romper barreiras, romper fronteiras, para tomar posse de algo que Ele tem para dar para nós. Para desenvolver ministérios de impacto na vida não só das suas próprias famílias, mas dos seus amigos, da sua cidade. Então nós precisamos sermos despertados para essa realidade. Por que nós somos um? O
Que relevância nós queremos ter? O que nós queremos fazer? Para onde vamos? Isso tem que ser fruto de muita oração da tua parte, de busca. Pai, eu quero conduzir a minha família dentro do teu propósito. Eu quero andar segundo os teus preceitos. Que venha sobre a tua vida o estado de ser de Moisés em meio ao deserto. Deus aborrecido com o povo, que só andava pensando no seu estômago. Só pensava em si mesmos. E ele falou, não ando mais com esse povo. Moisés parou. Ele falou, vou mandar um anjo. Ele falou, não, Senhor, um anjo não serve. Se o Senhor não for, não arreda o pé daqui. O Senhor precisa ir conosco. Aleluia, irmão. Porque Deus dá a visão. Deus conduz. Deus ensina. Porque Ele é Pai gracioso. Agora eu e você precisamos quebrar essa barreira no nosso coração. Vou aqui melhor exemplificar, talvez essa palavra não exemplifica bem o que eu quero, barreira. Mas quebrar essa inclinação, sabe, de não se comprometer efetivamente com o povo. Amados, você precisa, em nome de Jesus, ser leal e fiel à igreja que você congrega. Aos irmãos, igreja aqui eu não estou falando instituição, para mim isso não tem valor nenhum. Prédio, essas coisas não tem valor nada para Deus, em hipótese nenhuma. Mas são pessoas. Amém? Os seus filhos precisam crescer vendo isso. Que você anda com um povo de visão. E não é uma visão humana, é uma visão que vem do alto. É uma visão que procede de Jesus Cristo de Nazaré. É uma visão que sabe para onde vai, amado. É uma visão que aqueles que seguem são capturados por uma firme convicção. Unidos, nós podemos todas as coisas. Nós somos mais que vencedores. E os seus filhos vão vendo as vitórias que você galga na caminhada com Cristo. Aleluia, irmão. Louvado seja Deus. E eles conhecerão. Porque se nós formos um evangelismo, amado, ele tem um desdobramento. Ele não para simplesmente na proclamação da palavra. O evangelismo, ele desemboca no discipulado. Amém? O que é isso de discipulado? Amados, é você andar junto. Não há como desenvolver unidade se você não caminhar junto com o seu semelhante. Não há como você desenvolver unidade se você não conhecer o seu irmão dentro da jornada dessa vida. Amados, dentro da jornada do cotidiano da nossa vida, você começa a conhecer como é que ele age, como é que ele procede, como é que é a família, como é que são seus filhos. Nós precisamos fazer com que os nossos irmãos nos conheçam não só num café, não só num encontro, não só numa reunião, mas conheça dentro da nossa casa. Seja participante no desenvolvimento da nossa família. Discipulado é troca de dons, é troca de virtuosidade. Quando você troca, você estabelece um caminho de via dupla na fidelidade e na lealdade, dispensando ao outro o seu melhor. Você é discernido pelo outro como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não pode ter confusão, não pode ter sombra aí, irmão. Tem que ser feito na transparência. Esse homem entrou dentro de casa, é homem de Deus, porque os olhos dele são diferentes. Mostra e aponta para aquilo que Deus quer, amado. Conversa aquilo que Deus quer. Não é se reunir a troco de balela. Não, nós nos unimos como família, andamos como família, andamos e nossos filhos se interagem um com o outro. E eles se conhecendo dentro desse discipulado vão crescendo, amado. Nós precisamos aprender isso. Às vezes a gente proclama o evangelho e trazemos as pessoas para quem cuidar. Fala a verdade, para quem que a gente leva para cuidar? Para o pastor. Eu estou fora desse negócio. Porque eu não dou conta. Se Deus deu o discípulo para você, é seu. Amém? Não é meu. Não adianta olhar para mim, meu irmão, porque eu brilho na vida daqueles que Deus me dá. Mas se deu para você, é para você, amado. Eu posso te dar uma força, eu posso te apoiar. Mas você tem que se virar aí. Porque Deus te deu essa capacidade. Deus já infundiu em você fé, infundiu dons, virtudes de Cristo está na sua vida. Faz parte de você. Tu é habitado pelo Espírito, amado. Então tem que hospedar isso com muita convicção. Aleluia. Quem tem filhos aqui? É fácil criar filho? Eu não ouvi direito. Discípulo piora um pouco. Porque o sangue ainda
Você me impõe às vezes, fala, rapaz, volta aqui. Mas o discípulo, você fala assim, meu Jesus, vai orar. Não é? Olha que coisa bonita. Você vai orar. Porque discípulo às vezes é resistente, né? Ao acatar aquilo que Deus quer. Mas é no tempo dele, cada um tem que viver à medida da sua fé, amado. Mas isso, Deus engendrou a questão do discipulado, porque conforme você vai discipulando, você vai crescendo em fé. Você vai crescendo em conhecimento de Deus. Você vai percebendo que o Espírito Santo atua de uma maneira maravilhosa na vida dos seus discípulos. Que não está e não consiste em você a transformação do seu próximo. É Deus quem faz, aleluia. Mas a você cabe o comprometimento, a perseverança de ser um discipulador para aquele aprendiz, em nome de Jesus. Aleluia, irmão. Diz assim o texto, em João 17, verso 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que são eu e você. Para quê? Para que nós fôssemos um, e no final ele encerra. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade, amados, gera convicção de salvação, gera fé na vida do incrédulo. Quando um filho vê um marido e uma mulher unidos, seu pai e sua mãe, ele retém o exemplo. Ele acata aquilo. Amém? Então una-se a sua esposa, para que os seus filhos conheçam Jesus de fato através de vocês. E ele vai conhecer em nome de Jesus. O outro ponto, fazendo um favor. Mateus 12, 25 e 26. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Jesus estava expulsando demônios e o pessoal começou, os religiosos, a acusar que ele fazia isso pelo dedo de Beelzebu. Amados, a resposta de Jesus é uma resposta para nós hoje também, que nem o inferno, nem demônio se divide, mas crente se divide. A Bíblia fala que os filhos desse mundo são mais astutos do que os filhos da luz, do que os filhos de Deus. Se você olhar para o mundo atentamente, você vai ver que tudo nesse mundo se move em unidade. Não é verdade? Eles primam por isso para se fortalecerem, para crescerem. Você vai ver as grandes fusões das grandes empresas nessa direção. Você vai ver vários outros empreendimentos no mundo, instituições financeiras, instituições esportivas, marcas sendo unidas para potencializar a virtuosidade de uma e outra, o nome de uma para com a outra, para poder abocanhar uma parte maior do mercado. Mas quando você olha para a igreja, e amados, eu estou falando para você, não é de denominações, eu estou te falando para você de seres humanos. Eu não gosto desse negócio de instituição, porque isso para mim é complicado. Deixa isso para lá, porque isso aí vai ficar tudo na terra. Mas você não. Você não. Nós precisamos encontrar efetivamente um ponto de convergência na nossa comunhão e que esse ponto gere frutos e frutos de justiça. Amém? Produza algo de relevante. Como Deus faz isso? Nos dons que Ele te dá. Ele deu dons aos homens. E você precisa discernir qual é o seu dom. E dentro dessa comunhão, desse ir e vir, um servir ao outro através da ministração do dom na vida daquele. Esses dias nós fizemos uma palavra, trouxemos uma palavra na igreja, fizemos um apelo e pedimos para que as pessoas que estivessem enfermas viessem para frente para serem ungidas. E eu estava aqui, chamei os pastores, pedi para que eles ungissem, e eu fiquei do lado do pastor Inhalza e falei para ele: por favor, Inhalza, me unja porque eu estou com um problema. E ele me ungiu no final do culto, ele veio falar para mim: pastor, me perdoa. Eu falei: mas por quê? O que você fez? Eu estou agindo como as pessoas de modo geral. Acho que pastor não precisa de oração. Não precisa de cura. Não precisa de livramento. Talvez você esteja vinculado numa igreja, ou nessa, está, louvado seja Deus, com esse tipo de percepção.
que a tua vida não tem relevância na vida do outro, ou que o outro não precisa de você. Amado, você vem do inferno. Quem propaga isso na igreja é Satanás. Olha para você aí. Você é super importante na igreja, porque você é igreja viva. Você é sacerdócio santo. Deus colocou em você, amados, dons para que você funcionasse em favor do outro. Sem você a igreja não é aperfeiçoada. Não dá para se omitir. Não dá para pegar o talento e enterrar. Porque se você enterrar o seu talento, Deus vai tirar e vai dar para outro. Isso é a palavra que diz. Porque, amados, nem os demônios se dividem, nem os demônios são omissos nisso. Eles se juntam para destruir, matar e roubar. Nós precisamos nos unir para salvar vidas, para edificar vidas, para levar transformação dentro da nossa sociedade, amado. E nós podemos fazer, pelo poder de Deus. Podemos ou não podemos? Você está disposto? Vamos sair do comodismo. Vamos atender o chamado. Dura coisa é você criar filhos que você fala para ele assim: filho, vai lá e faz. Eu vou, pai. E ele não vai. Como é difícil você lidar com pessoas assim. E eu fico pensando se Deus não encontra esse tipo de filho em mim e em você. Se Deus está falando com você hoje, faça uma aliança com Ele. Senhor, o que o Senhor me pedir, eis-me aqui, eu vou fazer. Amém. Vamos repetir isso? Pai, se o que o Senhor me pedir, eu vou fazer. Amém, irmão. Fiz isso certa feita que eu estava no supermercado com a minha esposa. Eu vi um rapaz, uma família, um menino que tinha alguns problemas, e aquilo chocou meu coração, e Deus falou para mim: ora por ele. E estava no caixa, o supermercado Durão aqui, que hoje não existe mais. E gente ali na fila, eu fiquei constrangido com aquilo. E eu fui procurar ele, depois eu estava guardando a despesa no carro, eu e minha esposa. Eu falei: Tina, aguarda um pouco. Eu fui lá no carro, onde eles estavam indo, eles já estavam sentados no carro. Eu bati no vidro. Falei: vocês me perdoem, eu preciso falar com vocês. Eu sou pastor de uma igreja, e eu estava na fila, eu vi o vosso filho, e Deus encheu meu coração para orar por vocês, e eu não fiz isso lá. Vocês me permitiriam orar por vocês? Chuta, qual foi a resposta? Eles choraram em pranto. Ô pastor, nós precisamos de oração. E eu orei por ele, saí dali, entrei no meu carro, falei: eu nunca mais vou rejeitar aquilo que o Senhor me pedir. Vou abrir mão, eu vou fazer o que o Senhor me pedir. Amém, irmão? Amém. Faça o que Deus te pedir, em nome de Jesus. Vamos para o próximo ponto? Efésios 4, 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Aleluia. Amados, essa caminhada de comunhão, essa caminhada de unidade, ela promove de fato a harmonia e entrosamento. Eu escolhi essas duas palavras porque é difícil você viver num ambiente desarmonioso, de confusão. Olha, você nem pensa direito. Quando começa a se estabelecer confusão dentro da sua casa, filho que desobedece pai, cônjuges que não se dão bem, a coisa não anda. Você quer ver uma coisa? Você era fiel em dízimos e oferta, o Jefferson? Não. E por que você se tornou? É nada, amado. Não é só a verdade que te libertou, é a verdade que você vê nos irmãos, no testemunho. Você começa a perceber que Deus honra gente que é fiel e leal, independente de teologia, mas porque faz com gratidão, faz porque entende que não é dele, faz por adoração, e aquilo não falta nunca, porque começa Deus a fazer sobejar. Então, como eu conheço ele há mais tempo que vocês, eu posso falar isso com vocês. Com certeza os nossos filhos, eu, você, crescemos mais, amado, quando nós começamos a ter essa comunhão e se entrosar, ter harmonia na nossa conversa. Por isso que Pedro vai falar: tem o mesmo pensar, o mesmo falar e a mesma atitude. Se você observar os meus filhos consanguíneos, eles vão falar
o que eu falo, eles aprenderam. Eles vão falar o que a mãe reproduziu, o que a mãe ensinou. É assim também a igreja. A igreja precisa aprender uns com os outros, amado. E quando ela aprende, ela começa a propagar um ensino que gera entrosamento, que gera de fato essa harmonia, essa paz. Por isso que Jesus fala para eles: vai, de 2 em 2, bate lá na porta e deem a paz. Porque Deus não age em confusão, Deus não age em divisão, Deus não age em disputa, amado. Eu fiz um exercício aqui, quero fazer de novo. Vem cá, Genilson. Já faz algum tempo que eu fiz isso. Dá o braço aqui. Puxa para lá. Para onde nós iremos desse jeito? E vamos nos desgastar. Pode sentar. Daqui a pouco ele está cansado, eu cansado, e nós não produzimos nada. Custa ele falar: ô pastor, dá licença, vamos caminhar nessa direção. Ou eu falar para ele: ô Genilson, então tá bom, vamos achar um acordo, vamos dar um passo para cá, vamos ali, vamos caminhar junto, tá bem? Custa em ir para a mesma direção. Por que a gente tem que estabelecer cabo de guerra? Louvado seja Deus. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: todo o reino dividido será arruinado. Em Lucas, no capítulo 16, verso 8, fala assim: o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Amado, eu tenho certeza que a maioria das coisas que faz você dividir com as pessoas, com a igreja, com o pastor, é coisas banais, coisas que não deveriam competir, ou não deveriam ser colocadas em nível superior àquilo que as pessoas representam para a nossa vida. Amém, irmão? Atos 2, 1-4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. O Salmo 133 vai dizer sobre Arão, a unção sobre Arão. É como a unção, o óleo que desce pela barba de Arão, comparando ele ao Monte Hermão. De lá o Senhor ordena a bênção para sempre. Amém? Ele não está falando, amado, do Arão sacerdote tão simplesmente. Ele está falando de um povo que esse Arão sacerdote representa. Porque o sacerdote entrava na presença do Senhor diante da arca para trazer os pedidos do povo, para trazer a intercessão sobre o povo. Ele representava Israel. E ele está falando de Israel em Arão. Israel unido com aquilo que eu instituí, eu ordeno a bênção. Aleluia! Amados, presta atenção no que eu estou falando. Homem de Deus, você é a cabeça espiritual da sua casa. Você com a sua esposa, unidos, Deus ordena a bênção. Os apóstolos e os discípulos reunidos lá em Atos, na palavra de Jesus, vem sobre eles poder, vem sobre eles capacitação, vem vida de Deus, amado. Porque eles estão reunidos. Eles estão ali acatando o direcionamento do líder da igreja, que é Jesus Cristo. Amém, irmão? E o pai, ele precisa fazer isso, exercitar isso na sua casa. Um homem de Deus precisa exercitar isso no seu trabalho. Ele precisa entender que por ele passa a bênção. E ele tem que trazer essa responsabilidade, hospedar isso no seu coração. Olhar para o seu filho, olhar para a sua esposa e profetizar, amado, segundo a palavra de Deus. Quando Deus chama Abraão, fala: vem para a terra que eu vou te mostrar. Olha para as estrelas, vê se você pode contar, vai ser assim a sua posteridade. Amados, ele está falando do nosso pai Abraão. Ele está falando de todos aqueles que é nascido nessa fé. Projeta a vida dos seus filhos de uma maneira extraordinária, maravilhosamente grande, amado.
não é visão tacanha, não é visão pequena. E eu não estou falando de prosperidade, eu estou falando, amados, de crescimento em Deus. Jesus crescia, amado, no conhecimento, em todas as áreas, na presença de Deus, diante dos olhos dos homens. Os nossos filhos, os nossos discípulos precisam assim também crescer. Aleluia, irmão. Agora é preciso encontrar em você uma palavra profética. É preciso encontrar em você esse ambiente favorável para o milagre acontecer. Lembra-se, eu não me lembro qual é o nome do sacerdote agora, me foge da mente, que a filha dele estava doente, estava lá e ele foi buscar Jesus. Me lembra, fazendo um favor? Jairo, obrigado. Jairo vai buscar Jesus Cristo porque a filha dele estava morrendo. Aí os discípulos encontram ele no meio do caminho, porque Jesus estava indo para lá. Jesus não levou todos os seus discípulos, levou Pedro, João e Tiago. Chegando lá, Jesus falou: por que vocês estão assim? A menina está bem, vive. E eles começaram a rir. Ele botou todo mundo para correr, deixou entrar só lá dentro, só os discípulos, o pai e a mãe. Por quê? Por quê, amado? Os outros não acreditavam, não estavam com o coração unidos. E Jesus fala: na unidade eu opero. É o princípio que ele está ensinando. Talita cum, levanta, a menina levanta. Se um ou mais concordar, e nós vamos falar agora sobre esse ponto, Deus faz acontecer. Amém? Mas é preciso estar unido de coração. Não é estar lá, mas com a mente desacreditando do milagre. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Ou você não crê nisso? Será que você não crê nisso, amado? Eu creio nisso. Eu olho para você e eu preciso acreditar nisso. Eu vejo o teu futuro, a tua família, toda ela exaltada pelo poder de Deus, toda ela transformada pelo poder de Deus, amado. Eclesiastes 4, 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aleluia. Repete comigo assim: eu sozinho não produzo coisa alguma. Jesus disse assim em João 15: sem mim nada podeis fazer. O princípio que ele está ensinando é isso. Quer andar sozinho? Você não vai fazer coisa nenhuma. Não tem diferença para a vida de ninguém. E ele ensinou na prática que você precisa andar com alguém. Amém? Mas não é alguém igual você. Alguém que te ame. Alguém que é amigo verdadeiro. Alguém que fale o que você precisa ouvir, amado. Alguém que te corrija. Alguém que te edifique. Alguém que te desafie a crescer. Amém, irmão? Quando 2 andam assim, quando 3 andam assim, eles têm melhor paga daquilo que faz. Eles produzem mais. Eles são mais eficientes, mais capazes. Se você se unir à sua mãe com Jesus Cristo, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque Deus vai fazer isso em função da unidade da filha com o coração da mãe, do filho com o coração com os pais. Amém? Tem um outro texto, é o Gedilson. Vai lá, Gedilson. Vamos encerrar. Vou ficar de pé enquanto ele lê. Mateus 18, 19. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que estás no céu. Aleluia. Se 1 ou 2 concordarem. Cabe um apelo aqui? Ou cabe vários apelos aqui? Papai, mamãe, dá para vocês unirem o coração um com o outro, objetivando uma causa comum.
Eu tenho certeza, se você olhar para a sua família, você vai identificar áreas que precisam de um toque singular e poderoso de Deus. Não é verdade? Eu tenho certeza, se vocês olharem um para o outro, mesmo que você não tenha filhos, olhando para esse mundão que vem se desenvolvendo, com certeza você vai identificar áreas que precisam que vocês unam os corações para se imunizar do mal que se avizinha da nossa sociedade e cresce mais e mais a cada dia. Amado, se você, como irmão em Cristo, dentro de um grupo célula, dentro dessa igreja, unir o coração, você vai perceber que a igreja precisa mudar, e mudar radicalmente, amado. Ela precisa do envolvimento da sua vida, uma maneira pontual, uma maneira ousada. Amados, não dá mais para ficar olhando. É preciso ir transformando, juntamente com o Espírito Santo, todas as realidades adversas que se abatem sobre as famílias. E Deus vai fazer isso através da sua vida e da sua fé. Porque se a gente identifica um monte, Ele fala assim, você pode dizer a ele, lança-te ao mar, e ele será lançado, amado. Ele está dizendo, nada vai barrar aquilo que Deus tem para realizar, se a igreja for um. Agora você precisa ser um. Ah, mas meu marido é isso. Una com seus filhos. Vá no pé da cruz e fala para o seu esposo, nós estamos colocando a sua vida no altar de Deus, porque nós queremos um pai cheio do Espírito Santo aqui dentro de casa, um homem que faz diferença. E amados, em qualquer lugar onde você estiver atuando, com essa mentalidade, naquilo que você faz, vai haver fruto, vai haver agir de Deus, vai haver uma transformação efetiva. Aleluia, irmão. Você crê nisso? Quando Jesus envia de 2 em 2 e eles voltam, olha, os demônios se submetem, enfermos são curados, mortos são ressuscitados, voltam alegres. Ele fala, se alegra porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Quando os seus filhos verem Deus atuando, você fala, filho, se alegra porque nós vamos passar a eternidade juntos. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque somos um. Ele sabe que essa família não faz nada se Deus não estiver junto. Ele sabe que essa família não se move em planejamento nenhum se Deus não estiver junto. E consequentemente ele sabe que nós vamos passar a eternidade junto. Aleluia, irmão. Cabe um apelo aqui hoje. Eu não sei se você conhece efetivamente a Jesus e anda com Ele. Talvez você nunca foi batizado, nunca fez um compromisso desse com o Senhor. E o apelo que eu faço para você hoje, entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Entrega o teu coração na mão dele. Fala, pai, eu quero ser um contigo. Eu quero ser encontrado um contigo e um com Deus Pai. Amém? Entrega a tua vida. Se há alguém aqui hoje que não é batizado ainda, mas que entendeu essa palavra, no término do culto, Silvio, levanta a mão aí. Está vendo o pastor Silvio lá no fundo? Ele vai vir aqui para frente. Você vem no término dessa palavra e vai com ele lá e fala, poxa, eu quero fazer uma aliança com Cristo. Eu quero ser um com Jesus Cristo e com Deus Pai. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Amados, você servo e serva do Deus Altíssimo. Se você entendeu essa palavra, alinhe-se às propostas que a igreja tem feito a você. Saia do anonimato. Saia do comodismo. Projete-se numa vida transformada. E você vai ser transformado se conviver em comunhão efetiva com os seus irmãos. A parte disso não tem jeito. Projete-se, nos busque. Pastor, quero me envolver. Vai para um grupo célula, vem servir em algum ministério. Amém? Entra num grupo de discipulado, vai participar dos retiros. Afugenta da tua alma tudo aquilo que está te barrando. Eu não sei o que está condicionando a sua vida, mas eu sei que muitos de nós temos traumas, temos vícios, temos comportamentos inadequados dentro da família. Deus quer te libertar, amado. Ele quer fazer uma transformação na sua vida. No nome de Jesus Cristo, eu quero orar com você.